Olá, gente, bom dia. Bem-vindos a mais um webinar da Cranit. Eu sou o James, eu sou diretor aqui da Cranit Brasil. Hoje a gente vai falar um pouco com a SolarEdge, como vender sistemas residenciais da SolarEdge, mais especificamente. Daqui a pouquinho eu vou passar o controle para o Juliano, que é da SolarEdge, e vai começar a fazer essa apresentação. Só para fins de organização aqui, todo mundo está mutado, mas eu vou ficar aqui no paralelo, olhando as perguntas. Se tiver alguma pergunta aí, alguma coisa que queira fazer do Juliano no momento, escreve a pergunta aqui, eu interrompo e a gente conversa mais sobre as demandas aí pontuais na apresentação. Também vai ter um período mais no final para a gente bater um papo, então dependendo do que for a pergunta, talvez seja interessante aguardar até o final. Mas se tiver alguma questão, escreve aí e eu interrompo aí, dependendo do que for, a gente conversa com o Juliano diretamente. Então, sem mais enrolação aqui da minha parte, eu vou vou passar aqui o controle para o Juliano e ele toca aqui. Beleza. Bom dia, pessoal. Ok. Está aparecendo para vocês a minha tela, confirma, por favor. Sim, eu estou vendo a tela. Bacana. Então, primeiramente, obrigado pela disponibilidade de vocês, pessoal. Sei que não é fácil parar a operação aí 1h30, né, para a gente poder bater um papo, ainda mais na manhã de sexta-feira. Normalmente é um dia que o pessoal está bem atarefado, então para todo mundo que disponibilizou aí um tempinho para a gente poder conversar, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, James, pelo convite. E hoje a gente vai falar sobre como que a gente pode estar vendendo os sistemas residenciais da SolarEdge. Vamos falar um pouco sobre valor agregado e como ter essas discussões no dia a dia junto com os nossos clientes finais. Eu, particularmente, acho que é muito importante a gente pensar um pouco mais sobre valor agregado, refletir sobre pontos de atenção que a gente tem que trazer à realidade do cliente final, porque o nosso mercado é um mercado que, no geral, todo mundo discute e fala muito sobre preço. E ter uma conversa somente sobre preço não é sustentável. Fazer uma venda pautada somente no preço, ela não é sustentável para a operação da empresa do integrador, não é sustentável para o cliente final, que acaba fazendo a aquisição do sistema. Então, é muito importante a gente mudar um pouco como a discussão é feita e falar um pouco mais sobre valor agregado. O nosso mercado é um mercado que possui, energia solar como um todo, possui uma série de opções disponíveis. Então, é muito importante a gente explicar para o cliente final quais são as propostas que ele pode estar recebendo e quais são as diferenças de cada uma delas. Então, essa vai ser a nossa discussão no treinamento de hoje. Vou falar, antes de iniciar, eu vou apresentar um pouquinho o time da SolarEdge. Então, para quem não me conhece, pessoal, eu sou o responsável comercial da SolarEdge aqui na região sul do Brasil. O meu trabalho é ajudar vocês a desenvolver os sistemas de vocês, os negócios de vocês com SolarEdge. Assim como eu, nós temos também o Gilberto, que atua dentro da mesma função, mas mais para os mercados de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal. O Tomer é o responsável por toda a operação da América Latina, também é uma pessoa super acessível, bastante gente tem contato com ele também. E o nosso time de suporte é sempre bacana comentar, porque quando a gente começa falando sobre valor agregado, o time de suporte da SolarEdge é um grande valor agregado também. Então, a gente conta aí com esses 5 feras, são pessoas que estão todas disponíveis para que vocês possam estar contactando eles para entender alguma situação de campo do sistema de vocês, alguma questão de operação, alguma dúvida na instalação. Então, vocês sempre conseguem ter aí o contato com qualquer um deles através desse 0800. Tá? Então, pessoal, a função de todo esse time aqui é sempre ajudar vocês, seja comercialmente a desenvolver o negócio de vocês ou operacionalmente a manter o sistema de vocês operando como deveriam. Todos nós estamos à disposição e sintam-se à vontade para entrar em contato conosco. O James também tem acesso a gente facilmente, então sempre que precisar pode estar falando também com a Cranit para que eles possam ajudar vocês a ter contato conosco quando necessário. Tá? Pessoal, quais vão ser os tópicos que a gente vai conversar aqui no treinamento ao longo desta manhã? Tá? Primeiramente, vamos começar falando sobre a SolarEdge. Acredito que é muito importante a gente entender um pouco mais sobre o fabricante que está por trás do equipamento. Afinal de contas, a energia solar é um investimento de 25 anos, é isso que vocês estão vendendo para os clientes de vocês,
Então, é importante a gente entender se a empresa tem a capacidade, a estrutura de estar presente no mercado ao longo de todo esse tempo e se ela tem uma estrutura para apoiar vocês quando for necessário. Então, vou falar um pouquinho sobre a SolarEdge e aí depois, na sequência, a gente vai falar efetivamente sobre tecnologia e sobre os diferenciais da SolarEdge que vocês podem estar oferecendo para os clientes de vocês. Então, é aqui que a gente vai entrar extensivamente na discussão sobre valores agregados. Tá? Vou apresentar para vocês o portfólio de produtos que a gente tem disponível aqui no Brasil através da Cranit. Né? Todos esses equipamentos da Cranit já conta com eles, já conta com a disponibilidade deles também. Vocês podem estar cotando esse sistema diretamente com eles. E aí, no final, a gente vai fazer uma comparação de propostas. Né? A gente vai ver algumas práticas para vocês poderem apresentar a proposta para os clientes finais de vocês. E eu deixo isso aqui para o final, porque isso aqui é bater a bola para o gol, né, pessoal? Vocês já vão ter trabalhado com os clientes de vocês todos os diferenciais da solução, né, tanto do inversor, do módulo, da própria empresa de vocês, e aí no final, na área de efetivamente apresentar valores, a gente vai mostrar para vocês algumas técnicas aqui que vocês podem estar utilizando para poder aumentar aí a taxa de conversão de vocês. Tá? Então, esses são os tópicos que a gente vai cobrir. Conforme o James comentou, vocês têm a possibilidade de estar interagindo com a gente aí ao tempo real, né? Então mandem suas dúvidas. Dependendo da dúvida, a gente já sana ela já no meio da apresentação. Qualquer coisa a gente deixa para o final aí para a gente poder discutir de uma forma mais geral, tá? Então vamos lá, pessoal. A SolarEdge é um fabricante israelense de inversores e ela trabalha com um conceito um pouco diferente no mercado. Tá? Quando ela foi criada lá em 2006, existiam basicamente duas vertentes de tecnologia. A gente tinha os microinversores e os inversores stream. A SolarEdge ela bolou uma terceira solução, né, meio que um híbrido dessas duas primeiras opções, trazendo aí o melhor dos dois mundos. Então, a solução da SolarEdge ela é composta por otimizadores de potência mais inversores, né, que é o bloco de potência que faz a conversão aí para a gente poder estar injetando energia na rede. Então, toda a solução da SolarEdge você sempre vai ter os dois componentes. Tá? Não é possível você instalar os nossos otimizadores em inversores de terceiros, nem trabalhar com a nossa solução sem otimizador ou utilizando aí otimizadores de terceiros também. Tá? Você sempre precisa tanto do otimizador da SolarEdge quanto do inversor da SolarEdge para que a solução seja operacional. Hoje a SolarEdge é o maior fabricante de inversor para o segmento monofásico, né, o segmento residencial no mundo todo, né? Por isso que é bem importante a gente ter essa conversa aqui no dia de hoje. Recentemente a gente lançou os inversores residenciais aqui no mercado brasileiro também. Então esse padrão que a gente vê no mundo, a gente espera alcançar aqui no Brasil também. E hoje a SolarEdge já é o terceiro maior fabricante de inversores para o segmento comercial no mundo todo também. Então o terceiro maior fabricante para o segmento aí trifásico. Né? E em termos de faturamento, a SolarEdge é a maior empresa do mercado de inversores no mundo todo. Então, ela está à frente de vários outros players que têm presença aqui no mercado brasileiro de uma forma um pouco mais expressiva, né? Mas isso também está atrelado ao tempo de operação dessas empresas aqui no mercado brasileiro. Né? A SolarEdge está com operação aqui no mercado brasileiro há uns 2, 3 anos, né? Então a gente está começando a ganhar espaço pelo mercado aqui também. Então eu sempre costumo brincar quando eu mostro esse slide aqui, de que o melhor momento para vocês escolherem trabalhar com a nossa tecnologia é hoje. Né? A SolarEdge ela tem uma tendência de se tornar líder de mercado quando ela entra no mercado. Obviamente isso leva algum tempo, né? Numa média aí de 5, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da região, né? A SolarEdge se torna líder nesses mercados. Então o melhor momento para você começar a trabalhar com a solução é hoje, uma vez que é o momento em que você vai construir portfólio, você vai se tornar referência no setor. Então daqui a algum tempo, quando a solução for a mais demandada, vocês já vão ser especialistas nessa solução. Tá? Alguns números, pessoal, para vocês terem ideia e conhecerem um pouquinho do tamanho da SolarEdge. Hoje a gente já possui mais de 22 gigawatts de potência, né, conectada aí à rede através dos nossos inversores. A gente possui mais de 1.900.000 sistemas monitorados através da nossa própria plataforma. E para cada um desses sistemas, pessoal, a gente faz monitoramento a nível de módulo. A gente consegue entender como que cada módulo está funcionando, né, no sistema desses clientes. E isso dá uma quantidade muito significativa de informação para a SolarEdge a respeito de como que a energia solar funciona, né, que mais serviços e produtos a gente poderia estar adicionando nesses sistemas para poder agregar valor para o cliente. Né, em função de todo esse conhecimento e da quantidade de investimento que a SolarEdge faz em pesquisa e desenvolvimento, existe uma série de outras soluções que a empresa tem trazido para o mercado também.
Eu vi que o James abriu o microfone. Tem uma pergunta, James? Opa, acho que era só um ruído aqui. Então, pessoal, outro dado que eu gosto de ressaltar desse slide aqui é a quantidade de patente registrada que a SolarEdge possui. Então, são mais de 363 patentes registradas, mais 354 em processo de análise. Isso significa que dificilmente a gente vai ver no mercado uma outra solução que tenha tudo, que ofereça tudo que a SolarEdge tem para oferecer em apenas dois únicos componentes, que são o otimizador e o inversor. Tá? Hoje a empresa já está presente em mais de 28 países. Em todos esses países a SolarEdge ela conta com equipe local, né? Então são pessoas que conhecem a realidade que vocês estão inserida, né? Conhecem as dificuldades que vocês enfrentam tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista técnico, né? Então são pessoas que estão aptas aí para poder prestar um suporte, ajudar vocês a desenvolver os negócios de vocês. E a gente já possui sistema instalado em mais de 133 países. Então, todo tipo de situação que vocês imaginarem, pessoal, a SolarEdge ela já executou em algum lugar do mundo. Então, quando vocês se encontrarem com alguma demanda particular aí que seja muito diferente do convencional, né, tem ali algumas complexidades, tem que ter algum cuidado adicional, tragam para a Cranit, vamos discutir junto com o time da Cranit, vamos discutir junto com o time da SolarEdge e a gente vai conseguir trazer uma solução para vocês de forma a atender os clientes de vocês. Tá? E aqui, né, só reforçando aquilo que eu comentei com vocês, hoje a gente já possui mais de 37 mil instaladores que trabalham com a nossa solução. Então, por que dessa quantidade expressiva? Porque, basicamente, tudo isso que eu vou falar para vocês ao longo da apresentação, a gente consegue ver na prática. Tem uma série de benefícios para o cliente final de escolher a solução da SolarEdge, assim como existe uma série de benefícios para o próprio integrador de optar por trabalhar com essa tecnologia também. Tá? E um último dado bem interessante que é importante a gente conhecer e explorar, dependendo do perfil do cliente, pessoal, é o fato de que a SolarEdge é uma empresa de capital aberto na Bolsa de Nova York, na Nasdaq. Então, isso dá para vocês a possibilidade de tanto vocês quanto os clientes de vocês, qualquer um, na verdade, avaliar todas as informações financeiras da empresa. Então, vocês conseguem, através dessa análise, entender se a SolarEdge é uma empresa que é financeiramente estável, né, se ela possui algum risco ali de falência ao longo do tempo, e é uma análise importante de vocês fazerem, pessoal, porque a energia solar conta com garantias bem significativas, né, e a SolarEdge, por si só, ela trabalha com garantias bem longas. Né, então, é importante vocês avaliarem a capacidade financeira da empresa, se ela tem estrutura suficiente para dar o suporte quando vocês forem precisar. Né, e se vocês fizerem essa análise, vocês vão perceber que a SolarEdge é uma das empresas mais sólidas financeiramente falando do mercado de energia solar. Então vamos lá, pessoal. Essa era a introdução aí sobre a empresa. Acho que é muito bacana a gente conhecer um pouquinho mais os detalhes aí do fabricante que está por trás do equipamento. Vamos falar agora sobre tecnologia. Então, quais são as diferenças, os diferenciais aí que a SolarEdge oferece em relação às demais soluções do mercado? Tá? Então, são 4 vantagens principais e cada uma dessas vantagens depois acaba se ramificando em uma série de outras vantagens adicionais. Tá? Então, a primeira diferencial competitivo que vocês contam ao optar por um produto da SolarEdge, pessoal, é o fato de que vocês vão entregar uma geração superior para o cliente de vocês. Então, a função do otimizador, que é aquele componente que eu mostrei para vocês lá num dos primeiros slides, aquela caixinha preta, esse componente ele vai conectado ali a cada módulo ou cada 2 módulos. E a função desse componente é maximizar a produção desses módulos ao qual ele está conectado. Encontrar o ponto ótimo de operação de cada 2 módulos. E isso ocorre de uma forma diferente no inversor convencional. No inversor convencional, quem faz isso é o MPPT, só que o MPPT faz isso para todo um conjunto de módulos. E aí o que acontece com o módulo pode afetar a produção dos outros. Então, de largada, vocês vão contar com uma geração mais significativa ao optar pela solução da SolarEdge. Tá? A gente, daqui a pouquinho, vai entrar no detalhe sobre cada um desses diferenciais que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, aqui, eu só estou resumindo eles. Tá? A gente logo vai detalhar todos eles com mais cuidado. O segundo diferencial competitivo da solução da SolarEdge, pessoal, é permitir que vocês tenham mais flexibilidade para poder desenvolver os projetos de vocês. No sistema convencional, a gente trabalha com regras bem específicas de como fazer os arranjos elétricos dos nossos sistemas.
Então, a gente tem que trabalhar com módulos de mesma potência, de mesmo fabricante, temos que trabalhar com módulos instalados em mesma inclinação e orientação. Então, tudo isso aí gera uma série todas essas regras, elas engessam um pouco o processo de vocês desenvolverem os projetos de vocês, e em determinadas situações fica até difícil de vocês oferecerem uma solução que seja interessante do ponto de vista tanto de rendimento, né, quanto de custo para o cliente de vocês. Então, a gente vai buscar resolver isso aí também. O terceiro diferencial competitivo que a SolarEdge tem para oferecer para vocês é um monitoramento avançado. Né? Como eu comentei com vocês, a SolarEdge faz monitoramento a nível de módulo. Então, a gente sabe como que cada componente do sistema do cliente de vocês está performando. E isso é muito interessante do ponto de vista do pós-venda. Né? Hoje, para vocês poderem prestar um pós-venda no sistema convencional, vocês têm acesso a muito pouca informação. Então, se o sistema ele não está performando como vocês tinham como expectativa, você não sabe exatamente por que isso está acontecendo. Você só sabe quanta energia o inversor está injetando na rede, mas se por algum motivo é um módulo que não está produzindo bem e está afetando a performance dos demais, você não tem acesso a essa informação. Então, você tem que se deslocar até o local da instalação. Né? Se o sistema estiver instalado em um telhado, você tem que ir até o telhado para fazer suas medições. Então, tudo isso leva tempo, né? Exige uma série de recursos, é preciso de equipe para fazer isso, equipamento, né? É inconveniente para o cliente final. Então, pós-venda na solução convencional, ele é um pouco mais engessado. E através do nosso monitoramento, a gente vai buscar dar recursos para vocês, para que vocês tenham um pós-venda muito mais eficiente, menos custoso e mais ágil também. E aí, o último diferencial competitivo que a SolarEdge vai trazer para vocês está atrelado à segurança. Então, no sistema convencional, a gente costuma trabalhar com níveis de tensão extremamente elevados, né? É muito fácil a gente chegar aí perto dos 1000 volts, e o grande problema é que um arco elétrico em corrente contínua, que é o tipo de energia que nossos módulos geram, ele é extremamente significativo. Ele pode facilmente resultar em uma fatalidade, caso esse arco atinja uma pessoa, ou pode facilmente desencadear algum tipo de incêndio. Então, isso aqui no sistema convencional é extremamente complexo da gente poder gerenciar. E a SolarEdge, ela tem um recurso que é chamado SafeDC, é uma das patentes da SolarEdge, em que ela reduz o nível de tensão do teu sistema quando ele não está conectado na rede elétrica da concessionária. Então, se o sistema não está produzindo, não tem por que você ter esse nível de tensão extremamente elevado. Então, automaticamente, ele reduz esse nível de tensão para evitar que você tenha ali um risco significativo quando você tem algum tipo de falha. Então, isso aqui é um diferencial muito interessante, pessoal, porque é uma proteção do patrimônio do cliente de vocês, da instalação em si, é uma proteção das vidas das pessoas que estão nessa instalação e é uma proteção da empresa de vocês também, pessoal. Quando vocês vendem um sistema fotovoltaico, vocês assinam uma RT de projeto, uma RT de execução, né? Então, vocês são corresponsáveis por esse projeto. Então, qualquer tipo de falha, qualquer tipo de situação que aconteça que possa ter como fonte o sistema fotovoltaico, vocês vão ter que responder tecnicamente por isso também. Então, isso aqui é uma proteção de toda a cadeia. Então, eu costumo brincar que essas 3 primeiros diferenciais, a gente consegue calcular, colocar na ponta do lápis o benefício, a vantagem de cada um deles. Agora, a segurança, isso aqui não tem valor. Não tem valor a proteção do patrimônio do cliente de vocês, da vida das pessoas que circulam ali, ou da própria empresa de vocês. Tá? Mas vamos lá, pessoal, vamos começar a olhar cada um desses itens aqui no detalhe e vamos entender primeiramente por que a SolarEdge consegue gerar mais receita para o cliente de vocês. Tá? Basicamente, pessoal, isso acontece em função do motivo que eu expliquei agora há pouco. No sistema convencional, uma das funções do inversor é maximizar a produção do sistema, só que ele faz isso para toda string, ele faz isso para todo o conjunto de módulos. Então, no sistema convencional, você costuma ter 18, 20 módulos conectados uns com os outros. E aí, o que acontecer com um módulo vai acabar afetando a produção dos outros. Então, por exemplo, se você tiver uma nuvem ali que afeta a performance de um módulo, baixando a performance dele de 100% para 90%, isso vai fazer com que todos os outros módulos também baixem a performance deles para 90%, por mais que eles pudessem entregar mais geração. É como se fosse o pisca-pisca de Natal, pessoal. Quando queima uma lâmpada daquelas, o que acontece? Acaba interrompendo o fornecimento de corrente ali no circuito e todas as outras lâmpadas também deixam de funcionar.
É exatamente isso que acontece no sistema convencional também, tá? Na solução da SolarEdge, com o uso do otimizador de potência, isso não acontece. Apenas os módulos conectados naquele otimizador vão ver a performance deles baixando de 100% para 90%. Os outros módulos do teu sistema vão continuar entregando o máximo de energia que eles são capazes ao longo de 25 anos. Então, de largada, pessoal, vocês vão ter uma geração superior, né? E aí é muito interessante a gente entender quais fatores que podem afetar a performance de um módulo fotovoltaico. Aí eu costumo brincar que não dá para controlar, né? Tudo pode fazer com que você tenha um módulo aí com uma diferença de produção em relação aos outros módulos do teu sistema. Então, por exemplo, nós temos aqui os danos devido ao transporte. Devido ao transporte, pessoal, seja da China até a Cranit, né, seja da Cranit até a obra, ou na própria obra, alguns impactos podem gerar microfissuras nos módulos fotovoltaicos. E essas microfissuras, elas não são detectáveis a olho nu. Você não consegue bater no olho e identificar um módulo que está ali com uma rachadura ou não, né? E você também não vê o efeito disso quando você finaliza a sua instalação. Isso vai começar a se tornar um problema conforme o módulo vai envelhecendo. Por quê? Porque essa microfissura vai fazer com que aquela célula comece a aquecer. Isso vai alterar as características elétricas da célula e, por consequência, do módulo. E essa alteração ela vai se tornando mais significativa conforme o módulo vai envelhecendo e essa célula vai aquecendo mais. Então, não é uma característica que você vai detectar assim que você faz a instalação. Você vai perceber isso aqui lá no segundo, no terceiro ano. Só que isso aqui é muito sério, porque além de alterar a funcionalidade do módulo, né, alterar a performance dele, isso também, esse aquecimento da célula pode acabar se tornando um ponto quente. E ponto quente pode se tornar um foco de incêndio. Então, isso aqui é algo extremamente sério no sistema convencional, do qual a gente tem pouco controle também, né? O segundo fator que a gente vê aqui são as diferenças de orientação e inclinação. A gente sabe que no sistema convencional a gente... Tem alguma pergunta, pessoal? Acho que a Elisa está com o microfone ligado, James. Pede para ela desligar, por favor. Bom, vamos lá. Eu vou controlar aqui os microfones, dá um minuto. Beleza, obrigado, James. A segunda característica, pessoal, que pode afetar a performance dos módulos, está atrelada à diferença de orientação e inclinação. Isso aqui é um fator que a gente tenta controlar em fase de projeto. A gente sabe que se a gente colocar um módulo face norte e face sul ligado na mesma string no inversor convencional, a face sul recebe menos irradiação, né? Então ela vai acabar afetando a performance dos módulos que poderiam gerar mais na face norte. Então a gente não faz isso, né? A gente separa esses circuitos em inversor. Opa, tive um pequeno probleminha aqui com o áudio. Mas vamos lá, voltamos ao normal agora. Bom, pessoal, então temos as diferenças de orientação e inclinação. Isso aqui é um fator que a gente conhece e a gente tenta evitar, né? Então esse aqui a gente controla. Agora, diferenças de temperatura, pessoal, que ocorrem nos módulos, isso a gente não controla, né? E os módulos, eles não estão todos operando na mesma temperatura dentro do seu sistema fotovoltaico. Então, por exemplo, quando a gente vê aqueles grandes arranjos de módulos sem espaço, né, de passagem ali para manutenção, para fazer uma limpeza, isso é uma característica, quando você tem vários módulos concentrados dessa forma, é uma característica que você faz com que os módulos que estão mais ao centro, eles têm uma temperatura superior aos módulos que estão nas laterais, nas pontas. Né? O porquê que isso acontece, pessoal? Porque nas pontas a gente tem mais acesso à ventilação.
né, você tem mais área de contato ali para a ventilação. Então, esses módulos operam com uma temperatura um pouco menor. Só que o que acontece? Quanto maior a temperatura de operação dos módulos, menor a produção deles, né, pessoal? Então, isso aqui também é uma característica que a gente não controla. Se você, por exemplo, tiver um módulo ali com uma microfissura, esse módulo automaticamente vai estar operando com uma temperatura maior do que os outros, né? Então, aqui está mais um fator que a gente não controla. A questão das sombras, isso aqui a gente tenta controlar quando a gente está fazendo o nosso projeto também. A gente sabe que se a gente colocar os módulos ali numa região sombreada, esses módulos vão ter uma performance inferior aos demais, e se isso for um sistema convencional, isso vai acabar afetando a performance de todo o sistema, de todos os módulos conectados nessa string também. Então, a gente tenta evitar. Só que dentro de 25 anos, pessoal, muita coisa pode acontecer, né? Então, vamos lá, você foi no seu cliente, fez um projeto na casa dele, né? E daqui 3 anos ele liga para você, louco da vida, que o sistema não está mais produzindo como deveria. Aí você se desloca, você vai até a casa desse cliente para entender o que está acontecendo, você chega lá e vê que o vizinho, na verdade, fez um puxadinho ali e começou a gerar sombra no sistema dele. Ou o teu cliente plantou uma bananeira na frente do sistema, né? Ou instalou um ar-condicionado que começou a gerar sombra nos módulos também. Então, as questões de sombra, a gente tenta evitar quando a gente faz o nosso projeto, né? Mas nem sempre a gente consegue. Ao longo de 25 anos, muita coisa pode acontecer e muita coisa definitivamente vai acontecer, né? E aí nós temos também, pessoal, a questão da sujeira. Os módulos não estão todos eles sujos na mesma proporção. Isso no mundo real, né, não tem como acontecer. Por exemplo, se você pega um sistema que os módulos eles estão mais próximos da estrada, né, esses módulos eles vão estar mais sujos do que aqueles que estiverem mais afastados, né? Ou se você pegar aqueles módulos, aquelas instalações solo que você tem em 2 mesas, né, o módulo que está na parte inferior, ele sempre vai estar mais sujo, primeiro porque ele vai concentrar a sujeira do que vem de cima, né, do que escorre do módulo que está na parte superior, e também porque a sujeira da chuva, né, quando chove, acaba respingando aí no módulo inferior também. Então, esse módulo ele definitivamente vai estar mais sujo que o módulo que vai estar acima. Então, aqui está um outro fator que a gente não consegue controlar ao longo do tempo. E aí, o último fator está atrelado à própria tolerância de fabricação. Isso aqui é um dado que a gente conhece, está lá no datasheet do fabricante, falando que o módulo dele tem uma tolerância de mais ou menos 3%, de 0 a 5 watts, de 0 a 3 watts. O que isso significa? Isso significa que se você está comprando um módulo, por exemplo, de 335 watts, na prática você vai receber 336, 338, 339. Então, ele já vem de fábrica com pequenas diferenças de produção em relação aos demais. Então, vejam, pessoal, tem muita coisa aqui que a gente não controla. E na prática, se você tem lá o sistema que está entregando para o teu cliente lá com 20 módulos, eles não vão estar todos os 20 módulos produzindo 335 watts. Sempre vai ter pequenas diferenças entre eles. E essas pequenas diferenças, elas sempre vão ser balizadas pelo pior cenário possível no sistema convencional. E aí, quando você coloca na ponta do lápis o quanto o cliente de vocês estaria deixando de ganhar, isso é um valor que normalmente assusta. E mais importante, pessoal, do que a quantidade de geração que o teu cliente pode ganhar ao longo do tempo, é o quanto ele pode deixar de perder se ele tiver algum problema no sistema dele. Vejam que tem muita coisa que pode acontecer dentro de 25 anos que vocês não controlam, e se uma delas acontecer, automaticamente no sistema convencional você tem uma perda de geração mais significativa. Então, olha aqui esse exemplo que interessante. E aqui a gente tem a limpeza sendo feita em um conjunto de módulos. Note que quando a pessoa fez ali a limpeza de alguns módulos, automaticamente esses módulos passaram a gerar até 12% mais que o módulo que estava mais sujo. E isso é muito interessante em função daquilo que a gente acabou de comentar. Você não tem todos os módulos do seu sistema sempre sujos na mesma proporção. Imagina que esse nível de sujeira estava em um único módulo, algumas folhas que caíam em cima dele lá, ou um passarinho que foi lá e fez um estrago sobre esse único módulo. Automaticamente você estaria derrubando a produção de toda a tua string. Então, isso é algo bem interessante da gente levar em consideração. E aí, um último fator que afeta a produção do módulo ao longo do tempo, pessoal, está atrelado à degradação desse módulo. A gente sabe que ao longo de 20 anos, o módulo ele vai envelhecendo, conforme ele vai envelhecendo, ele vai perdendo um pouco a capacidade de produção dele.
Só que o que a gente não leva em consideração é que essa perda de produção ela não é igual para todos os módulos. Mesmo em módulos de um mesmo lote de fabricação. Né? Você pode ter módulos que se degradou ali 3% ao longo de 5 anos, como você pode ter módulo que se degradou 7%. Né? E aí, o que acontece no sistema convencional? Sempre é nivelado por baixo. Então, olha que interessante esse exemplo que a gente tem aqui, de uma planta que foi instalada em 2013. Aqui no Brasil, a gente não tem plantas tão longas, com tanto tempo assim de operação, né? Então eu fui buscar essa informação lá fora. Então, esse sistema aqui, que foi instalado em 2013, um sistema de apenas 12 módulos residencial, né? Então uma única string. Olha o que aconteceu. Um ano depois da instalação desse sistema, a diferença entre o módulo que estava gerando mais e o módulo que estava gerando menos era de 4,6%, pessoal. 3 anos depois da instalação desse sistema, essa diferença já chegava a 7,2%. E 5 anos depois, essa diferença era de 14,6% entre o módulo que estava entregando mais geração e o módulo que estava entregando menos geração. Então, olha que interessante, pessoal. Se isso aqui fosse um sistema convencional, esse cliente de vocês já está perdendo 14,6% de receita, porque é uma única string, é um sistema de 3 kW. Então, automaticamente, todos os módulos deles ia baixar a capacidade de performance. Né? E 14,6% é uma quantidade bem significativa. Se você colocar isso na ponta do lápis e mostrar para o cliente de vocês, eu tenho certeza que ele ia se assustar. Né? E isso aqui, pessoal, vocês não têm controle algum. É algo que é independente de você fazer uma boa instalação, né? É algo independente de você tomar todos os cuidados ali na hora de poder de fazer o projeto do sistema que você está entregando para o cliente. Isso aqui pode acontecer. E mais interessante do que isso, pessoal, quando você fala para o cliente de vocês que ele tem uma garantia de 25 anos no módulo, garantia de performance, ele fica extremamente feliz. Né? Agora, como que você faria uso dessa garantia num sistema convencional? Supondo que isso aqui é um sistema convencional, você não ia ter a mínima ideia de que o teu sistema estava produzindo 14,6% a menos do que ele poderia produzir em função da degradação de um módulo. Como que você ia provar isso para o fabricante para poder pedir a garantia desse componente? Então, ao utilizar a plataforma da SolarEdge, pessoal, você primeiro vai estar evitando que esse cliente tenha essa quantidade de energia sendo jogada fora, uma vez que só aquele módulo que teve ali uma deficiência mais significativa vai baixar a performance dele, e você vai ter acesso a essa informação. Você tem esses gráficos históricos desde o dia que o sistema foi instalado. Você pode comparar o módulo que está produzindo bem com o módulo que não está produzindo bem. Então, você consegue ter acesso a todas essas informações para poder auxiliar o cliente de vocês num eventual pedido aí de garantia. Então, isso aqui é uma informação muito importante de se levar em conta também e explorar junto com os clientes de vocês. Tá? Então, pessoal, esses são os pontos ali que eu queria chamar a atenção de vocês, trazer alguns exemplos aí para que vocês pudessem vislumbrar na prática o quanto todos esses fatores que afetam a produção do módulo podem afetar a performance do sistema que vocês entregam para o cliente de vocês. Tá? Então, espero que tenha ficado claro que existem vários fatores ali que colocam em risco a produção do sistema do cliente de vocês. Eu costumo brincar que o difícil não é você projetar a geração no primeiro ano, mas você assegurar para o cliente de vocês de que o sistema dele vai continuar tendo uma performance similar lá no 5º, no 7º, no 10º ano. Então, é aí que está a verdadeira complexidade. Bom, pessoal, vamos falar agora... Opa. Uma pergunta aqui sobre a comparação com microinversores para esse tipo de otimização. Você consegue endereçar isso agora ou tem mais para frente isso? Não, já podemos comentar. Okay. O microinversor, pessoal, eles também trabalham, também é uma tecnologia que a gente chama de maximização de potência a nível de módulo. Então, ele também consegue evitar, por exemplo, que o impacto que você vai ter aqui desse cara que está gerando 14,6% a menos, que ele se propague por toda a sua string. Ele também traz esse benefício. A diferença entre SolarEdge e microinversor, ela está mais atrelada à eficiência de conversão do componente. Então, o que acontece? Se você olhar um datasheet de um microinversor, você vai perceber que a eficiência hoje de um microinversor gira na faixa de 95%, 96%. Enquanto inversores de string trabalham com 98% de eficiência de conversão,
e a SolarEdge trabalha aí com quase 99% de eficiência global de conversão. Então, de largada, você tem aí uns 3 a 4% de eficiência a menos de conversão. Tá? Então, por mais que a solução permita que você tenha aí um impacto menos significativo na string, a conversão dela vai ser menor do que a solução da SolarEdge. Então, de largada, você tem uns 4%, 3%, vai depender do microinversor da solução, mas de largada você tem de 3 a 4% a mais de eficiência com a solução da SolarEdge. Então, esse é o primeiro benefício da SolarEdge em relação ao microinversor, atrelado ao ganho de geração que você vai ter. O segundo benefício ele está mais atrelado à manutenção. Por que a SolarEdge ela não colocou o bloco de potência lá no otimizador? Por que ela separou o otimizador do bloco de potência? Porque o bloco de potência, pessoal, ele uma função que exige uma série de componentes que são sensíveis. São componentes que a vida útil deles ela é afetada pelo nível de temperatura do local e também pela quantidade de surtos de tensão que ele sofre ao longo do tempo, que é o capacitor eletrolítico. Então, todo inversor, seja ele SolarEdge, seja ele inversor string ou seja ele microinversor, vai ter que utilizar esses componentes para poder converter energia de corrente contínua para alternada. E aí, por que não é interessante você colocar esses componentes lá no telhado? Porque ali é um local em que a temperatura é muito elevada. Então, quando você coloca esse componente ali, você está afetando a vida útil dele. E é um componente que já tem uma vida útil aí de 10 a 15 anos. Então, a partir do momento que você coloca ele lá no telhado, você está colocando em risco ter que fazer essa manutenção mais cedo do que você deveria. E toda vez que você tiver que fazer essa manutenção, você vai ter que ficar indo lá no telhado para poder fazer a troca desse componente. E você não vai ter essas falhas todas ao mesmo tempo. Vai ter um componente que vai falhar no 8º ano, outro no 6º, outro no 10º. Então, você vai ter que ficar indo várias vezes no telhado do seu cliente para poder fazer essa manutenção. Então, a SolarEdge ela separou essas funções entre otimizador e inversor, porque dentro do otimizador você não tem exigência desses componentes. Então, o otimizador é um componente que ele aguenta ficar exposto ali ao tempo, debaixo do módulo. Se você olhar no datasheet no otimizador, você vai ver que a janela de temperatura de operação dele é muito superior à do microinversor. Normalmente, o microinversor, a janela de operação dele é até 65 graus, mas ele já começa a ter aquele efeito que a gente chama de derating lá com 40 graus, muitas vezes. Enquanto o otimizador, a janela de operação dele é até 85 graus. Então, é um equipamento que foi projetado para ser instalado ali no telhado. E aí, esses componentes sensíveis, a gente coloca eles lá no inversor, que é um componente que vai na parede do cliente e normalmente está num local de fácil acesso. Então, quando você precisar prestar manutenção nesse componente, e você vai ter que fazer isso, ele vai estar num local que você consegue acessar facilmente, sem ter que fazer todo um transtorno ali de estelhar o telhado do seu cliente, ter que vai exigir equipamento de segurança para subir do telhado, enfim, processo que vocês, todos os integradores, estão bem acostumados. Então, essa foi a segunda vantagem principal da SolarEdge em relação ao microinversor. Esse foco na operação ao longo do tempo. Então, essas são as duas vantagens principais. Maior eficiência de geração, menos manutenção ao longo do tempo, menos custo, menos inconveniência para o cliente final. Aí tem alguns outros detalhes, dependendo da tecnologia, que tecnologia que a comunicação ela é complexa, os dados eles são instáveis, mas enfim, aí teria que olhar qual que é a solução de microinversor que a gente estaria avaliando, para ver quais são esses outros diferenciais competitivos. Certo? Bom, Sim, pessoal. Essa pergunta aí respondeu, mas tem mais uma aqui rapidinho, Juliana, daí a gente volta para a apresentação, sobre a vida útil do otimizador. A vida útil do otimizador é igual à da placa? Então, boa pergunta. A gente, na verdade, vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, quando a gente for falar sobre gastos com operação e manutenção. Eu não vou adiantar já, vou deixar vou guardar o spoiler aí para, não vou dar o spoiler, vou guardar esse ponto aí para quando a gente for falar de operação e manutenção, mas vocês vão ver que o otimizador de potência possui um tempo de garantia extremamente elevado. E isso está diretamente relacionado à robustez do equipamento para trabalhar no ambiente em que ele normalmente está instalado. Tá? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, beleza, gente? Perfeito, obrigado.
Então vamos lá, pessoal. Vamos entrar agora no segundo diferencial da SolarEdge, que é a flexibilidade. Então, ao utilizar o otimizador de potência, pessoal, vocês mudam um pouco como que os arranjos elétricos dos sistemas que vocês estão oferecendo, eles funcionam. E isso acaba que, desculpa, isso acaba que permite vocês fazer projetos, por exemplo, com strings de diferentes tamanhos. No inversor convencional, se você vai colocar dentro do MPPT lá 3 strings, as 3 strings têm que ter o mesmo tamanho. Então, se vai ser 10 módulos, as 3 têm que ter 10 módulos. Na solução da SolarEdge, você pode ter strings de diferentes tamanhos. Você pode ter uma string com 9 utilizadores, outra com 7, né? Enfim, tem ali algum espaço a mais para você ter flexibilidade. Isso é principalmente interessante quando você tem locais ali com áreas complexas, né? Isso acaba trazendo alguma flexibilidade para vocês. Não é uma característica que o cliente final vai ver como benefício, mas o time de projetos aí da empresa de vocês, eu tenho certeza que vai apreciar essa flexibilidade aqui. Já a segunda flexibilidade, pessoal, ela é bem interessante do ponto de vista do cliente final. Conforme eu comentei com vocês, quando você pega um inversor convencional, se você tem lá o telhado do teu cliente com face norte e face sul, face norte recebe mais irradiação que a face sul. Então, ela tem capacidade de produzir mais energia. Se você pega e liga módulo na face norte, módulo na face sul e conecta isso no mesmo MPPT, liga no mesmo circuito, o módulo da face sul, ele vai acabar jogando para baixo a produção do módulo da face norte. Então, você joga fora a quantidade de energia a mais que você poderia ter no teu sistema. Aí você teria que separar em MPPTs diferentes ou colocar em inversores diferentes, mas às vezes o teu cliente ele tem um espaço ali que dá para colocar só uns 3 módulos. E aí 3 módulos é uma quantidade que você às vezes não consegue entrar dentro da operação ótima ali do MPPT do inversor convencional. Então, isso aqui acaba que traz algumas dores de cabeça para vocês quando vocês pegam aqueles projetos que os arquitetos fizeram, quiseram expressar todo o conceito deles ali, fazer várias águas no telhado do cliente, né? Ou quando você pega, por exemplo, aquele mercadinho que o dono foi fazendo um puxadinho aqui, outro ali, né? Cada um com um tipo de telhado, né? E ele quer colocar módulo em tudo, ou ele precisa colocar módulo em tudo para poder atender a necessidade energética dele. Então, no sistema convencional, a equipe de projeto de vocês ia ter que suar aí um pouco para poder oferecer uma solução que tivesse um rendimento interessante, né? E aí a solução da SolarEdge, ao utilizar o otimizador de potência, você pode colocar módulo onde o seu cliente tiver espaço. E cada um desses módulos vai estar sempre entregando o máximo de energia que eles são capazes. Então, você consegue aproveitar melhor o espaço que o cliente de vocês tem disponível. A terceira flexibilidade, pessoal, ela é bem interessante do ponto de vista de ampliação ou manutenção dos sistemas. Eu tenho certeza que algum cliente já chegou para vocês falando que quer colocar 15 placas esse ano, no que vem ele coloca mais 5. Por que é difícil fazer isso? Porque daqui a um ano, vocês não vão encontrar o mesmo módulo no mercado. Hoje, a obsolescência de módulo no mercado ela acontece muito rápido. Hoje a gente trabalha com módulo de 335, 350, 400 watts. Ano que vem o padrão vai ser entre 400, 500, 535. Então isso é muito complexo. E no sistema convencional, a gente não mistura módulos aí de diferentes potências na mesma string. Se você faz isso, você faz com que esse módulo comece a operar ali em regime de estresse, ele vai aquecer e isso pode acabar até se tornando um ponto quente, que é um foco de incêndio. Então, não é recomendável você misturar módulos aí de diferentes potências na mesma string. Mas com a solução da SolarEdge você pode fazer isso. Como você está utilizando o otimizador de potência, ele está encontrando o ponto ótimo de operação de cada módulo, pouco importa se se na string aqui você está trabalhando com o módulo de 335 da Axitec, aí daqui 3 anos esse módulo quebrou por algum motivo, caiu um tiro em cima do módulo, o cliente final pediu para alguém fazer um trabalho no telhado, caiu um tijolo em cima e quebrou, não sabemos. Mas aí você quer trocar esse módulo, aí você vai poder pegar o módulo que vai ter lá em 400 watts, enfim, a potência existente, e poder agregar isso na tua string. Então isso aqui é uma flexibilidade bem interessante do ponto de vista de ampliação e manutenção de sistemas. E aí, pessoal, nós temos aí a última flexibilidade, que é o fato de que você pode trabalhar com strings maiores. Então, no sistema convencional, hoje a gente trabalha aí geralmente com 18, 20 módulos aí por string. Na solução da SolarEdge, você praticamente consegue dobrar essa quantidade de módulos. Então, você vai conseguir trabalhar com 36, 40 módulos por string. Ah, Juliano, mas qual que é o benefício?
benefício é que você vai ter menos strings no teu sistema. Toda vez que você tem uma string, você tem que passar cabo, né, chegar com o cabo lá do inversor até a string, tem que colocar um conector nela, né, então você gasta menos com a mão de obra para passar esse cabo, você gasta menos com os insumos, né, para poder fazer essa passagem de cabo, e você também reduz a probabilidade de falha do teu sistema. Toda vez que você faz uma conexão, né, pega o conector ali e coloca ele no cabo, isso aí é um processo manual e é um dos maiores pontos de falha do sistema fotovoltaico. Se você crimpa forte demais o conector no cabo, você pode romper o isolamento do cabo. Se você crimpa fraco demais o cabo, ele fica um pouco solto. E qualquer uma das duas opções, elas podem acabar gerando arco elétrico. E aí, ou esse arco vai derreter o conector e você vai perder toda a tua string, ou efetivamente você vai acabar tendo um foco de incêndio no teu sistema. Então, quanto menos strings você tiver, menor a quantidade de conexões você vai ter que fazer, e aí você está reduzindo a probabilidade de falha do teu sistema também. Então, temos todas essas flexibilidades aí para poder fazer os projetos de vocês, mas o fato é que todas elas permitem que vocês consigam explorar melhor a área do cliente de vocês. Onde você tiver espaço disponível, você vai poder instalar os módulos ali, sem que eles afetem a produção dos outros. Então, olha que interessante esse exemplo aqui. A gente tem um módulo instalado na face leste e na face oeste. Durante a manhã, a gente tem a face leste com maior irradiação, então ela está produzindo mais, e durante a tarde isso se inverte. A face oeste é quem está produzindo mais. E veja que isso acontece de forma independente. Se isso aqui fosse um sistema convencional e você estivesse conectando todos esses módulos na mesma string, você ia sempre estar produzindo com base no pior cenário. Então, o cliente de vocês ia estar perdendo uma quantidade bem significativa de energia. Mas o fato é que isso te permite fazer esse tipo de coisa aqui. Então, quando você pega aquele projeto doido do arquiteto, não se preocupe, vocês conseguem atender isso de forma tranquila com a solução da SolarEdge. E aonde o cliente de vocês quiser colocar módulo, ele vai poder colocar. Para o cliente de vocês isso é interessante porque quanto mais módulo ele tiver no sistema dele, maior vai ser a geração, maior a economia que ele vai poder ter. E para vocês também, quanto integrador, isso aqui é interessante. O trabalho de você vender um sistema de 7 kW ou um de 9 é o mesmo. A mesma quantidade de ligação que você vai ter que fazer no teu cliente, de visita, a mesma quantidade de café que você vai ter que tomar com ele. O trabalho da tua equipe de engenharia de aprovar na concessionária um projeto de 7 um projeto de 9 também é o mesmo. Mas a tua rentabilidade vai ser maior quanto maior o sistema que você vender. Então, isso é interessante tanto do ponto de vista do cliente de final, quanto de vocês também, enquanto integradores. Tá? E agora sim, pessoal, vamos falar sobre o terceiro benefício da solução na SolarEdge, como que ela consegue reduzir os custos com operação e manutenção ao longo do tempo. E isso aqui é muito importante, pessoal. Muita gente no mercado ainda vende energia solar como se fosse algo que não demandasse manutenção. E não existe, pessoal. Não existe nada que a gente compre que se a gente não cuidar não quebra. Ou começa a funcionar da forma ali ineficiente. Ainda mais se tratando de um sistema de 25, 30 anos de operação. Então, a primeira redução de custos que a SolarEdge vai oferecer para vocês está justamente atrelado à garantia dos componentes. A maior parte dos fabricantes do mercado trabalha com garantia do inversor aí de 5, 7 anos. Não varia muito mais do que isso. O inversor da SolarEdge ele possui garantia padrão de 25 anos. Já o otimizador da SolarEdge possui garantia padrão de 25 anos, que é o tempo basicamente de vida útil aí é o tempo de garantia também do módulo. Então, respondendo à pergunta do nosso colega lá atrás, a garantia de um otimizador é de 25 anos. Então, vocês podem contar aí com o funcionamento perfeito desse equipamento por pelo menos 25 anos. E se não funcionar perfeitamente, a SolarEdge vai dar todo o suporte que vocês precisam ao longo desse tempo. Então, isso aí é uma informação bem importante para vocês levarem em consideração. E além disso, pessoal, vocês podem fazer uma extensão de garantia do inversor também para 20 ou 25 anos. E isso é muito bacana, pessoal. Explorem isso, porque isso é uma ferramenta comercial fantástica para vocês. Olha o que a maior parte do mercado está oferecendo. A maior parte do mercado oferece uma proteção aí do cérebro do sistema dos clientes deles de apenas 5 anos, 7 anos. Vocês precisam lembrar para o cliente de vocês que o inversor é o cérebro do sistema. Se o inversor não funciona, nada mais no sistema dele vai funcionar. Então, quando você chega com uma proposta aí, que esse componente
né, tem 25 anos de garantia, o cliente final ele vai pelo menos querer te escutar. Então, explorem isso como ferramenta comercial para vocês. Tá? E quais são os valores dessa extensão de garantia? Aí o valor ele varia em função do modelo de inversor, né, do prazo que você quer fazer a extensão, mas a gente tem esses valores aqui todos na apresentação. Provavelmente a apresentação vai ser mandada para vocês após o treinamento, então vocês vão poder anotar esses valores aí, sempre considerar, ter eles à mão aí para poder considerar nas propostas de vocês. Essa extensão, pessoal, vocês fazem no próprio site da SolarEdge. Então, lá na aba da garantia, vocês colocam o número de série do inversor que vocês querem fazer extensão e escolhem ali o prazo de 20 a 25 anos e fazem a compra como se vocês estivessem comprando alguma coisa online. Tá? Então, assim, pessoal, isso aqui é bem interessante porque esse valor ele é irrisório perto da proposta que vocês estão fazendo para o cliente de vocês. Veja que a garantia do inversor, por exemplo, de 9 kW para 20 anos, não custa aí R$ 1.600. R$ 1.600 no valor da proposta que vocês estão apresentando para o cliente de vocês, provavelmente não vai ser mais do que 2% aí do valor da proposta. Então, é um custo pouco expressivo para você ter toda essa margem aí comercial de você poder negociar com o cliente de vocês, oferecendo algo muito diferente do que o restante do mercado está oferecendo. Tá? Aqui temos os valores para os inversores também com a opção de carregador de veículo elétrico. A gente já vai ver quais são os modelos de equipamentos que a gente tem disponível. Tá? Mas, enfim, só para vocês terem conhecimento, esses são os valores. E aí, pessoal, a segunda redução de custos que você vai ter ao longo do tempo, ela está atrelada efetivamente à performance do sistema. Como eu comentei com vocês, no sistema convencional vocês não têm a mínima ideia do que está acontecendo com o sistema do cliente de vocês. Você sabe quanto de energia está sendo injetada na rede, mas se a energia está 15% abaixo do que vocês tinham projetado, você não sabe o porquê. Você não sabe se é um problema no módulo, se é um problema na conexão, você não tem acesso a essa informação. Então, você vai ter que sair da sede da tua empresa e ir até o teu cliente. Tenho certeza que muitos de vocês não atendem clientes só na cidade de vocês. Vocês provavelmente atendem em uma região um pouco mais extensa. Então, às vezes, você vai ter que sair da casa de vocês e rodar 2 horas para chegar lá na casa do cliente e entender o que está acontecendo com o sistema do cliente deles. E aí teve uma história bem bacana que um integrador contou para mim uma vez. Era um sistema residencial. O cliente fazia 3 meses que tinha feito a instalação e o cliente estava bravo com ele porque o sistema não estava produzindo como deveria. Era um sistema convencional. O integrador olhou a plataforma de monitoramento, mas pela plataforma de monitoramento ele não tinha como saber o que estava acontecendo. O que ele fez? Foi até a casa do cliente dele. Rodou lá 2 horas para chegar lá na casa do cliente e entender o que estava acontecendo. E ele fez isso durante a manhã. E aí, quando ele chegou lá na casa do cliente dele, ele percebeu que tinha um gato que ficava deitado em cima de um módulo. O que acontece? O gato ele ficava deitado em cima desse módulo até mais ou menos às 11 horas, que era quando o módulo ficava muito quente, aí o gato caía fora. E o gato fazia isso todo dia pela manhã. Então, todo dia pela manhã, se você olhasse a produção daquele sistema, aquela string ela ia estar com uma produção baixa, dava 11 horas, a produção começava a ir para o pico e acompanhar ali o nível de radiação do dia. Todo dia acontecia isso. E o cliente ele teve que se deslocar, rodar 2 horas para poder chegar lá e tirar essa conclusão. Se fosse o sistema com SolarEdge, o gato não ia deitar? O gato ainda ia deitar em cima do módulo. Mas isso ia afetar a performance de apenas um único módulo do sistema desse cliente. E o integrador ia saber exatamente qual módulo que ia estar produzindo de forma ineficiente. Então, o impacto no bolso do cliente final ia ser muito menos negligente. O cliente final não ia ficar possesso. O integrador ia saber que algo está acontecendo com aquele módulo e quando ele estivesse passando ali pela região, para vender algum sistema, para fazer alguma visita, ele daria um pulo lá para ver o que estava acontecendo. Então, esse é só um exemplo de como a plataforma de monitoramento ela trouxe um ganho competitivo tanto para o cliente final, porque teria evitado ali uma perda de geração significativa, quanto seria um benefício para o integrador, a ponto dele ter mais informações do que está acontecendo no sistema dele, saber exatamente qual módulo ali que está com problema. É exatamente isso que a plataforma permite que vocês façam, pessoal. Vocês têm acesso a muito mais informação. Então, e vocês têm muito mais recursos para avaliar o que está acontecendo com o sistema de vocês. Vocês conseguem programar a plataforma para ela fazer uma série de análises por conta. Você consegue, por exemplo, colocar um alerta que se você tiver um módulo produzindo com 30% de diferença dos demais,
que automaticamente se vem um e-mail para a equipe de suporte de vocês, para eles poderem avaliar o que está acontecendo. Então, vocês conseguem planejar melhor as operações de manutenção de vocês, sem ter que gastar demais, né? Sem ter que ficar indo até a casa do cliente para poder averiguar localmente o que está acontecendo. Você só vai se deslocar até lá para efetivamente fazer a correção ali do problema do seu cliente. E quando você for fazer isso, você já vai sabendo o que você tem que fazer. Então, isso muda bastante a relação de vocês com o cliente de vocês. Isso permite que vocês tenham um pós-venda mais eficiente e menos custoso. E aí, olha outro exemplo aqui bem interessante de como que a plataforma ela trouxe aí um ganho competitivo para o cliente final. Esse aqui é um sistema que foi feito um retrofit, ou seja, tiraram o inversor convencional que deu problema e colocaram automaticamente o inversor da SolarEdge e os otimizadores sem alterar mais nada. E olha o que aconteceu, pessoal. Quando eles fizeram essa troca, eles perceberam que tinha vários módulos aqui, os que estão mais escuros, produzindo de forma mais ineficiente que os outros módulos do sistema. O porquê disso aconteceu, pessoal? Todo módulo fotovoltaico, ele possui dele naquela caixinha que vai atrás do módulo, a gente chama de caixa de junção, ele possui ali alguns diodos de bypass. Esse diodo de bypass, a função dele é evitar que o módulo sobreaqueça quando você tem algum problema numa célula. Então, se a célula tem algum problema, ela começa a aquecer demais, o diodo de bypass atua, tira todo aquele conjunto de células ali de operação para evitar que o módulo acabe, por exemplo, pegando fogo. Num módulo de 72 células, por exemplo, a gente acaba tendo 3 diodos de bypass desse normalmente. E aí, se você tem um desses diodos de bypass que tem aí algum tipo de problema, você acaba perdendo 1/3 da produção desse módulo. Só que no sistema convencional, você conecta todos esses módulos aí em série. Então, você vai acabar perdendo 1/3 da produção de todos os módulos da sua string. Pessoal, o que aconteceu? Quando eles fizeram essa troca, a gente tem aqui um otimizador a cada 2 módulos. Eles perceberam que tinha vários módulos com falha em diodos de bypass. E alguns desses módulos, inclusive, com mais de um diodo de bypass falhado. Então, olha que interessante quando a gente olha aqui as curvas de produção. A gente tem, primeiramente, os módulos que estão produzindo 100% da capacidade deles, não tiveram falha de diodo de bypass. Tem ali uma ligeira diferença de produção, a gente vê que tem módulo ali produzindo 240 e tantos watts, enquanto tem módulo que estava produzindo mais de 260. Isso aqui é normal, isso aqui está atrelado àquela degradação que a gente conversou lá atrás, então o envelhecimento do módulo ao longo do tempo. Mas depois a gente começa a perceber que tem uma série de curvas menores ali. E essas curvas menores são os módulos que tiveram falha nos seus diodos de bypass. Então o primeiro grupo aqui é os módulos que tiveram um dos 6 diodos de bypass com falha. Por que 6, Juliano? Porque a gente está falando que cada otimizador tem 2 módulos. Então, um dos 6 diodos de bypass falhou. Aí 2 dos 6 falhou, 3 dos 6 e assim por diante. Qual que é o problema, pessoal? No sistema convencional, esses módulos eles estão todos espalhados aqui pelas strings. Então, o sistema ia sempre produzir com base no pior cenário possível. Se você tivesse um módulo ali que está, por exemplo, o caso ali que você teve 3 diodos de bypass falhou, você perdeu a produção de toda a sua string. Então, isso aqui é algo extremamente significativo. E como esse sistema estava com o sistema convencional, antes, o sistema estava muito ineficiente. Então, o pessoal foi e trocou pela solução da SolarEdge. Automaticamente, eles permitiram que os módulos que estivessem operando 100%, eles entregassem essa quantidade de energia, e os outros módulos com mais falhas, eles limitaram a produção localmente a apenas aqueles módulos. Então, olha o ganho de produção que o cliente final teve e olha a visualização que o integrador teve para poder resolver o problema dele. Automaticamente, ele teve acesso a uma série de informações para poder fazer a manutenção corretiva, e se isso aqui se caracterizasse como algo que o fabricante cobrisse como garantia, ele teria acesso a todas essas informações para poder conversar com o fabricante também. Então, olha o potencial da ferramenta para que vocês possam ajudar os clientes de vocês ao longo do tempo e também o potencial da ferramenta para proteger o investimento do cliente de vocês ao longo do tempo. Isso aqui, pessoal, eu espero que fique como mensagem para vocês. A SolarEdge é uma forma de vocês protegerem o investimento do cliente de vocês aí ao longo dos 25 anos. Tá? E aí, pessoal, a gente costuma estimar aí pelo menos 20% de redução de custos com operação e manutenção ao longo do tempo. Da onde que vem essa redução de custos? Você tem uma quantidade de redução ali significativa com manutenção preventiva, uma vez que você sabe exatamente como o teu sistema está funcionando,
Você consegue prever melhor que tipo de ação você precisa fazer e quando você precisa fazer essas ações, né? Além disso, você tem uma redução de custos também significativa ali com o monitoramento da própria plataforma, né, das plantas dos clientes de vocês. Como a plataforma ela tem mais informação e você consegue programar ela para ela gerar uma série de informações para vocês, vocês não precisam ficar o tempo todo manualmente fazendo essas análises. Quando surgirem problemas significativos que precisam da atenção de vocês, vocês conseguem programar a plataforma para que ela notifique a equipe de suporte de vocês e elas façam essas análises somente quando necessário. Então, você gasta menos tempo fazendo essas análises, precisa de menos recursos, né, menos pessoas para poder fazer essas análises. E aí você tem também uma quantidade de redução de custos interessante com manutenção corretiva. Quando você tiver algum tipo de problema, você sabe exatamente aonde esse problema vai estar localizado. Muitas vezes você sabe exatamente qual que é esse problema. Então, você tem também uma redução de custos com as viagens que você tem que fazer para ficar averiguando o que está acontecendo, né, com a equipe, com os equipamentos que você vai precisar também. Tá? E por que eu digo pelo menos 20%, pessoal? Porque num cenário que você tem problemas significativos, como o que eu mostrei no slide anterior, essa redução de custos aqui é muito mais significativa. O tempo que você analisar para poder interpretar o que está acontecendo na planta do cliente de vocês e detectar exatamente quais os módulos que estavam com o diodo de bypass falhado, ia ser muito maior no sistema convencional. A perda de geração do cliente de vocês também ia ser muito maior. Então, pelo menos 20% de redução de custos vocês podem considerar, mas ela pode ser muito maior caso vocês tenham problemas mais significativos ao longo do tempo. Tá? E aí, a gente vem para o nosso último diferencial, que está atrelado à segurança, pessoal. E isso aqui é o ponto que eu comentei com vocês que não tem valor. E todos os outros três aqui a gente consegue precificar e colocar na ponta do lápis exatamente quanto o cliente de você estaria ganhando ou perdendo ao utilizar a nossa solução, a solução convencional. Agora, a segurança, a gente não tem como precificar. Não tem como precificar aí o valor de vidas e de patrimônio do cliente. Por que isso acontece, pessoal? Conforme eu comentei com vocês, no sistema convencional a gente tem um nível de tensão extremamente elevado que está presente lá no telhado, lá nos módulos, mas esse nível de tensão, ele percorre toda a instalação do cliente de vocês até se conectar ao inversor. E esse nível de tensão, pessoal, não tem como desligar. Tendo irradiação, tendo luz, ele vai estar presente. Isso é extremamente complexo da gente gerenciar. Se você precisar fazer uma manutenção desse sistema, você sempre vai operar com alta tensão. Caso você tenha alguma falha nesse sistema, algum arco, você não tem como desligar. Caso você tenha o foco de incêndio, você não tem como desligar. Esse nível de tensão vai estar existente enquanto a solução não queimar por inteiro, ou não passar ali o nível de radiação. O que a SolarEdge tem para oferecer em relação a isso, pessoal? A gente trabalha com um sistema chamado SafeDC, é uma das patentes da SolarEdge, em que os otimizadores baixam o nível de tensão deles para 1 volt por otimizador, quando o inversor não está conectado na rede elétrica. Então, se o sistema não está produzindo, não tem por que você ter esse nível de tensão tão elevado assim. Hoje a gente não tem mais do que 20 volts hoje a gente não tem mais do que 20 otimizadores por stream. Então, dificilmente o nível de tensão da sua stream seria superior a 20 volts, o que já é um nível de tensão extremamente seguro para você, a sua equipe, fazer qualquer tipo de intervenção. Então, isso é muito bacana, porque quando a equipe de instalação de vocês for operar, ela vai operar com nível de tensão que não coloca risco aí para a vida dela. Quando a equipe de manutenção de vocês for fazer algum tipo de trabalho, desligando ao inversor, o nível de tensão das strings também vai ser baixo, então a equipe de vocês consegue fazer manutenção aí com nível de tensão seguro. E por que isso é bacana, pessoal? Pensem que a equipe de manutenção ou de instalações de vocês conhece energia solar, sabe que isso pode representar um risco para a vida delas. Mas por exemplo, se o teu cliente contratou alguém para ir fazer algum tipo de trabalho no telhado dele, fazer uma limpeza de calha, instalar algum equipamento, não sei. Essa pessoa, ela não conhece nada de energia solar. Ela provavelmente ia chegar na casa do teu cliente, ia ver o sistema fotovoltaico, ela lá ia desligar o inversor e na cabeça dela ela estaria em segurança por fazer isso. Só que isso, na verdade, não acontece. Ela só evitou que o inversor estivesse injetando energia na rede. Mas o nível de tensão não tem como ela desligar. E essa pessoa vai começar a andar lá no meio do telhado, vamos supor que ela tropeça num cabo, isso rompe a conexão do cabo ali, é o suficiente para gerar um arco elétrico e atingir essa pessoa. Então, olha o risco que vocês estão expondo pessoas que não são da área, ao instalar um sistema convencional. E
Então, assim, tem uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração, pessoal. Isso aqui é muito importante porque a gente não controla todos os fatores que podem gerar um arco elétrico. Por mais que você tenha uma boa instalação, uma boa execução, você pode ter um arco elétrico atrelado a uma falha de um componente, você pode ter um arco elétrico porque um rato roeu um cabo, né, porque alguma coisa bateu ali no cabo e gerou esse arco. Então, a gente não controla todos esses fatores, né? E aí, essa funcionalidade, pessoal, ela se enquadra também dentro da legislação que entrou em vigor primeiramente nos Estados Unidos, de dispositivos que atuem como rápido desligamento e corrente contínua. Isso aqui entrou em vigor nos Estados Unidos em 2012, após a gente ter um incêndio e uma instalação fotovoltaica residencial. Então, o Corpo de Bombeiros ele foi até esse local para conter o incêndio, só que quando ele chegou lá, ele viu o sistema fotovoltaico, ele percebeu que ele não poderia fazer nada para poder evitar o incêndio naquela residência. Ele só poderia evitar que o incêndio se propagasse para outras residências, mas ele não podia sair tacando água no telhado, porque esse nível de tensão estava atravessando toda a casa. E a água é um material condutor, então automaticamente estaria energizando toda a instalação, ele não poderia entrar lá depois. Então o que ele fez foi confinar esse incêndio, foi evitar que ele se propagasse para outras residências, mas ele deixou aquela residência que estava pegando fogo com o sistema fotovoltaico continuar até que o fogo se extinguisse por si só. Então, após isso, em 2012, entrou em legislação nos Estados Unidos uma norma que exigia esse tipo de dispositivo que ele fosse instalado em todo o sistema, em toda instalação que tivesse um sistema fotovoltaico. Particularmente em função dessa norma aqui, a SolarEdge possui, por exemplo, mais de 65% do market share de inversores nos Estados Unidos. Ah, Juliano, mas eu não posso fazer isso com outro inversor? Você pode, só que daí você vai ter que fazer toda uma automação para poder cumprir com essa legislação aqui. Você vai ter que ter uma string box perto do módulo, comunicando com uma string box perto do inversor com alguns equipamentos a mais, para quando necessário, você conseguir seccionar o nível de tensão para que alguém possa fazer uma manutenção ou o corpo de bombeiros possa agir. Tá? E, além de tudo, a solução da SolarEdge conta com um dispositivo de detecção de arco elétrico. Então, se o rato roeu o cabo, isso vai gerar um arco elétrico e automaticamente vocês vão ser notificados que isso aconteceu, né, e vão poder agir de forma corretiva, né, sem colocar em risco ali o sistema do cliente de vocês. Tá? Então, o aparato de segurança da SolarEdge, pessoal, ele é composto pelo sistema CFDC, que baixa o nível de tensão para 1 volt por otimizador. Isso acontece num tempo de até 30 segundos, então ele atua de uma forma extremamente rápida. E, além disso, vocês contam com o mecanismo de detecção de arco elétrico. E a plataforma de monitoramento, sabendo exatamente onde as coisas estão acontecendo. Então, isso aqui confere uma proteção ao patrimônio do cliente de vocês, né, à vida das pessoas que circulam nessa instalação e à própria empresa de vocês. Tá, pessoal? E aí, basicamente, essa aqui é uma comparação que a gente sempre brinca. A energia solar, você tem vários equipamentos aí que permitem que você converta a energia dos módulos de corrente contínua para corrente alternada. Só que alguns equipamentos, como o da SolarEdge, permitem que vocês façam isso com muito mais eficiência, muito mais segurança, muito mais tecnologia e informação. E é a comparação que a gente faz aqui. Ambos os carros, independente das marcas e dos modelos, podem se deslocar de um local para o outro. Mas você faz isso com muito mais conforto, muito mais eficiência e segurança também. Então é isso que vocês estão propondo para o cliente de vocês quando vocês oferecem a solução da SolarEdge. E é importante que vocês consigam passar para o cliente todos os pontos que ele tem que levar em consideração. Então, existem N propostas no mercado, cada uma dessas propostas é capaz de entregar uma coisa. Então, o que a SolarEdge tem para oferecer são todos esses valores agregados aqui. Vamos lá, pessoal, quais são os inversores residenciais que a gente oferece no mercado? Então, hoje a Cranit conta com a disponibilidade. Opa, pode falar. Só para rapidinho, tem duas perguntas aqui, relativamente rápidas, então estava esperando aí um momento para te interromper. Questão da garantia. A garantia precisa ser comprada com qual prazo? Comprando um inversor, tem que comprar naquele momento imediatamente a garantia? Tem algum prazo de tempo para comprar a garantia? Legal. Então, vamos lá. Na verdade, assim, você não consegue comprar a garantia já no momento que você compra o inversor, porque você precisa do número de série do inversor. Então, normalmente, o pessoal só tem acesso a essa informação quando o equipamento chega, né, lá na casa deles.
né? E aí o prazo que a gente recomenda de compra dessa garantia é evitar deixar passar os 6 meses de instalação do sistema. Né? Poxa, Juliano, passou. Se passar, vem conversar com a gente vai verificar se é possível ainda internamente conceder a garantia, fazer a compra dessa garantia fora do sistema. Né? Mas a gente pede para não deixar passar aí 6 meses após a instalação, porque senão a gente pode acabar entrando aí no risco de ultrapassar a data limite. Tá? Então leva sempre esse prazo aí em conta. Ok, perfeito. Mais uma pergunta aqui em relação à manutenção de produtos de limpeza, né? Ou então algum produto que você possa aplicar no painel que acumule, que evite a acumulação de poeira. Isso daí interfere de alguma forma com o otimizador? Não, não. Os otimizadores são, assim como os inversores, são equipamentos robustos, né? Então, o IP do otimizador, se eu não me engano, é IP68, né? É um equipamento que tem certificação de resistência contra a amônia, né? Então, assim, a não ser que você esteja aplicando um produto muito químico que poderia, inclusive, afetar o próprio módulo em si, você não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça com o otimizador também. Não, provavelmente você vai ter essa informação quando você compra o produto, né? Qual que em que tipo de situação ele não deve ser aplicado. Então, se por algum motivo ele romper a isolação aí do equipamento de IP68, que eu acredito difícil de ser aplicado no mercado, aí você não deveria utilizar. Mas, via de regra, você não vai ter dor de cabeça com isso, não. Ok, perfeito. Tem mais algumas outras perguntas, mas acredito que elas ainda vão ser respondidas aí pela apresentação. Então, a gente pode voltar aí. Bacana. Então, vamos lá. Qual que é o portfólio de produtos que a Cranit tem disponível hoje? Então, no segmento dos inversores residenciais, a gente trabalha com os inversores de 3,68, 6 e 9,2 kW. Esses inversores aqui, quando eles foram lançados, eles ganharam uma série de prêmios porque eles possuem um nível de eficiência extremamente elevado, pessoal. 99% de eficiência. Então, só tem só 1% de eficiência que você perde ali em formato de calor. Né? Além disso, ele conta com até 55% de sobredimensionamento. Então, você tem uma gama aí de potência que você pode trabalhar extremamente significativa. Os otimizadores para a linha residencial, pessoal, a gente costuma trabalhar com o P500 e o P505. Qual que é a diferença entre os dois? Basicamente, o P500 ele foi feito para você trabalhar com módulos que tenham a corrente de curto-circuito de até 10,1 ampere e módulos acima dessa corrente, normalmente módulos aí acima de 370, 380 watts, começa a ter corrente acima de 10,1 ampere. Aí a gente trabalha com P505, tá? Os otimizadores para a linha residencial são otimizadores para um único módulo. Então, a cada módulo você vai trabalhar ali com um otimizador. E na solução comercial a gente costuma trabalhar com módulos ali, com otimizadores para até 2 módulos. O porquê disso é basicamente para reduzir ali o seu custo da solução. Agora, por que a gente não pode trabalhar com otimizadores para 2 módulos na solução residencial? O que acontece? No sistema comercial, poxa, você pode ter ali 200 módulos. Então, se você tem problema em 2, percentualmente falando, é pouco significativo, né? A perca de produção desse módulo em relação ao teu sistema. Já no sistema residencial, pessoal, às vezes você tem ali no máximo 20 módulos na tua string. Se você perde 2, você está perdendo 10% da produção de toda a sua string. Então, o objetivo de trabalhar com otimizador por módulo é realmente garantir que o teu cliente tenha o máximo de geração possível. Tá? Por isso que a gente sempre trabalha com otimizador por módulo. E aí, pessoal, além disso, a gente tem um modelo em que você tem ali um inversor convencional, né? Todo mundo conhece, mas a gente tem também um modelo que, além de ser um inversor, ele também é um equipamento para carregar o veículo elétrico do cliente de vocês. Né? E ele faz isso no mesmo componente. Então, isso aqui é uma solução fantástica. Ela permite que vocês ofereçam energia solar aí de uma forma um pouco diferente do mercado. Então, além de gerar energia para o cliente de vocês, ele vai poder carregar o veículo elétrico dele. E é uma solução que faz isso tanto utilizando a rede elétrica do cliente para carregar o veículo, quanto energia solar. E quando ela utiliza as duas fontes de carregamento, ele se torna um carregador de carga rápida. E isso é fantástico, pessoal. Para vocês terem um equipamento desse instalado num sistema residencial, você teria que alterar toda a infraestrutura elétrica do seu cliente,
Essa estação de recarga, ela custaria extremamente caro, e na solução da SolarEdge você já faz isso no mesmo componente. Né? A diferença de valor, ela não é tão significativa assim, acaba que você rentabilizaria de uma forma bem interessante o projeto do cliente de vocês. E além disso, você vai gerir pela mesma plataforma de monitoramento, é a mesma garantia do inversor que eu já apresentei para vocês lá atrás, então uma garantia inclusive muito superior às estações de recarga aí, que a gente tem no mercado. Então é uma solução fantástica, pessoal. Muita gente fala para mim, Juliano, mas eu não tenho veículo elétrico, a gente tem muito pouco veículo elétrico aqui no Brasil. Mas a gente está falando do investimento de 25 anos. Será que dentro desse tempo vocês não têm clientes que teriam o perfil de querer ter um veículo elétrico? Então, olha que interessante você chegar para ele oferecer uma solução em que o sistema dele já vai estar pronto para carregar esse veículo quando ele comprar. Então, é uma forma bem interessante de vocês oferecerem energia solar e fogem um pouco do convencional. De novo, é discutir valor agregado e não somente preço. Né? Bom, pessoal, a SolarEdge ela entrou no mercado sendo um fabricante de inversores, mas hoje ela oferece bem mais do que isso. Né? Como ela tem muita informação sobre como que os sistemas funcionam e operam, fora do Brasil, por exemplo, ela já oferece, além da solução de carregador de veículo elétrico, ela oferece sistemas com bateria, tanto on-grid quanto off-grid, né? Sistemas com backup. Aqui no Brasil, os inversores residenciais, inclusive, são os mesmos inversores que o pessoal utiliza, por exemplo, nos Estados Unidos, para trabalhar com o sistema de bateria on-grid da Tesla, por exemplo. Então, esse mesmo inversor que vocês oferecem para o cliente de vocês já está apto a trabalhar com o sistema de bateria on-grid. Só precisa lembrar que é o sistema on-grid, não é o sistema com backup. O sistema com backup a gente não pode oferecer no Brasil dentro de um único inversor, né, você ter tanto o on-grid quanto o backup por questão de regulamentação. O que você pode daí é fazer uma integração, por exemplo, com uma outra solução, uma solução terceira, para ter um sistema de backup. Né? Mas no mesmo inversor isso não é possível. E além disso, ela também conta com os dispositivos Smart Energy. Então, monitoramento do consumo do cliente de vocês. A gente tem uma série de dispositivos para controlar algumas cargas, por exemplo, controlar a iluminação, controlar o ar-condicionado. O Ronilson, por exemplo, do nosso time de suporte, ele possui no sistema dele, lá na casa dele, os dispositivos para controlar o ar-condicionado. E conforme vai aumentando a radiação ao longo do dia, ou seja, vai aumentando também a temperatura local, automaticamente o sistema regula o ar-condicionado dele para poder climatizar ali o ambiente. Isso tudo a partir do próprio inversor. E você sempre vai fazer isso gerindo todos esses dispositivos pela mesma plataforma de monitoramento. Você sempre vai se conversar com um único fabricante. Então, é uma solução bem bacana, pessoal. São ferramentas a mais aí que vocês têm para poder fazer o olho do cliente de vocês brilhar ali com a solução. Bom, pessoal, esse foi todo o contexto inicial. O objetivo dessa primeira parte da apresentação é munir vocês com argumentos para vocês poderem conversar com os clientes de vocês, munir vocês com exemplos práticos aí de como que a solução pode se tornar pode trazer alguns diferenciais competitivos para o cliente de vocês. Vamos ver agora como que a gente finaliza apresentando as propostas, apresentando os valores das propostas para os clientes de vocês, comparando com soluções concorrentes e convencionais. Né? Então, pessoal, quais são as etapas para a gente poder fazer isso? Primeiramente, a gente tem que ter as duas cotações, né? A cotação da proposta que você vai estar oferecendo para o cliente de vocês e da proposta convencional. Né? A primeira etapa, pessoal, é você sempre mostrar para o cliente de vocês a garantia do inversor convencional. Como é uma garantia de 5 a 7 anos, pelo menos uma vez ao longo de 25 anos você vai ter que trocar esse componente. Então, é mostrar esse custo para o cliente de vocês e comparar ele, por exemplo, com a proposta de vocês e garantir aí seja de 20 ou 25 anos a extensão da garantia. E aí a segunda etapa é vocês mostrarem para o cliente de vocês quanto de receita ele vai ganhar a mais ao longo do tempo. Isso também é uma informação importante que normalmente chama a atenção do cliente. Então, o quanto que ele vai ter a mais de economia. Tá? Então, vamos passar para a parte prática. Essa aqui é uma planilha que eu vou utilizar para poder fazer essa comparação com vocês. Então, vamos lá. Esse sistema aqui de 9 kW é um sistema que eu conversei com o pessoal, com o Diego ontem da Credit, ele me passou que hoje ele está saindo por R$ 33.188,05. Esse aqui é um sistema sem estrutura, tá, pessoal? Aqui eu estou fazendo a comparação somente da cotação do kit.
Obviamente que quando vocês estiverem conversando com o cliente de vocês, vocês vão fazer a comparação. Opa, aqui está errado, é 33 mil, não 331. Obviamente que quando vocês forem fazer com o cliente de vocês, vocês vão levar em consideração toda a proposta, né? Vocês vão comparar a proposta de vocês provavelmente com a proposta concorrente. Então, você vai colocar o valor como um todo. Aqui, só para efeito de comparação, a gente vai fazer somente com o valor do kit, porque é o valor que eu tenho acesso, né? Não tem o valor de mão de obra de vocês, né, o custo da empresa, todos os outros valores que vocês consideram aí na proposta. E um sistema convencional, pessoal, ele estaria saindo nessa mesma potência por esse valor aqui. Então, uma diferença ali de quase 34%, né? R$8.000 de diferença. E olha que interessante, pessoal. Esse inversor convencional, para você poder fazer a troca dele depois, quando for necessário, você não compraria esse inversor no mercado por menos de R$9.000. É um inversor aí de aproximadamente 9 kW. Né? Isso aqui sem levar em consideração ainda substituição tributária, DIFAL. Né? Quando você compra um inversor fora do kit, ele perde as isenções que ele tinha de ICMS, de IPI. Né? Então, esse componente ainda provavelmente vai custar mais caro do que isso. A gente está sendo bem conservador a considerar aqui somente R$9.000. Tá? Fora custo de mão de obra e logístico e tudo mais. Né? E a extensão de garantia da SolarEdge, por exemplo, para 20 anos desse inversor aqui, é $92. Então, acho que o dólar deve estar uns 5,6 hoje. Olha que interessante. Quando você considera essa proposta levando em consideração a troca do inversor que o teu cliente definitivamente vai ter que fazer pelo menos uma vez dentro de 25 anos, a diferença que antes parecia ser de quase 34% ficou em somente 3%, pessoal. Olha que análise legal que vocês podem fazer com o cliente de vocês também. Isso aqui, se a gente dividir por ano, essa diferença por ano, e dividir por mês, a gente está falando que o teu cliente pagaria apenas R$3 a mais, R$3,50 a mais, para contar com todos aqueles benefícios que vocês já exploraram anteriormente com o cliente de vocês. Mais eficiência, mais monitoramento, né? Mais informação e muito mais segurança. Então, será que a proposta ela é tão mais cara assim que a convencional? Ou ela é a proposta que oferece mais recursos que o teu cliente, né, vai ter acesso? Então, é muito bacana vocês fazerem essa comparação com o cliente de vocês e essa reflexão. E aí, a segunda etapa dessa análise e desse convencimento é a gente verificar quanto que o sistema ele poderia gerar mais para o cliente de vocês. Para isso, eu vou utilizar a ferramenta Designer. Para quem não conhece, a SolarEdge conta com uma ferramenta própria de simulação de sistemas. Não vou entrar no detalhe aqui de como utilizar a ferramenta, porque senão seria um outro webinar e a gente já está chegando no limite do nosso tempo. Mas, juntamente com a Cranit, a gente pode, obviamente, fazer um treinamento somente sobre como utilizar a ferramenta. Tá? Aqui tem uma função em que você pode fazer a simulação de forma mais complexa, fazendo realmente o desenho do empreendimento do sistema do cliente de vocês, né, levando em consideração sombra, orientação, enfim, todos os detalhes, mas aqui eu vou fazer um cálculo rápido com vocês. Então, uma simulação que vocês conseguem fazer em poucos minutos ali, para vocês poderem ter uma resposta da geração ao longo do tempo. Então, aqui você coloca o nome do projeto de vocês, escolhe a cidade, vou colocar, por exemplo, São Paulo aqui, coloca a cidade do projeto de vocês, escolhe o módulo que você vai trabalhar. Então, esse sistema aqui que o Diego da Cranit me passou era um sistema com módulo da Axitec de 335 watts, eram 28 módulos, coloca a inclinação aí do telhado do cliente de vocês, automaticamente ele te gera uma possível configuração do sistema, só que aqui era com o otimizador P500. Então, automaticamente, quando você clica aqui, ele já te dá a geração ao longo do ano, que é a informação que a gente precisa para poder fazer essa análise. A plataforma é muito mais completa, ela tem uma série de outras informações que é bacana para vocês poderem analisar e até mostrar para o cliente de vocês, mas eu não vou passar por tudo isso aqui hoje, não. Senão a gente vai passar muito tempo. Então, olha só. Essa informação aqui, pessoal, é a informação que a gente precisa, a geração do sistema com SolarEdge no primeiro ano. Eu vou trazer essa informação aqui para a nossa planilha e eu estou considerando, pessoal, uma diferença de 5% de geração entre SolarEdge e o sistema convencional. É extremamente tranquilo vocês considerarem essa diferença de geração entre SolarEdge e o sistema convencional. Por exemplo, naquelas situações que você não tem sombra, não tem diferença de orientação e inclinação, sistema voltado para o norte, aquela solução perfeita.
5% de geração a mais é tranquilo vocês considerarem da SolarEdge em relação ao sistema convencional. E vou considerar 0,7% da degradação do módulo ao longo do tempo. Então, conforme o tempo vai passando, o módulo vai se degradando. Essa informação aqui vocês conseguem em função do datasheet do módulo, tá? Estou considerando 0,7%, é uma média aí que muita gente utiliza no mercado. Então, você vai pegar os 12,55% de geração de megawatt-hora que a SolarEdge vai gerar no primeiro ano, automaticamente ele calculou que o sistema convencional geraria 11,92 megawatt-horas, ou seja, 5% a menos do que a solução da SolarEdge. E aí ele projetou essa geração ao longo de 25 anos ali, levando em consideração a degradação do módulo. Olha que interessante, pessoal. Quando a gente leva em consideração 25 anos, o sistema da SolarEdge geraria 14,44 megawatt-horas a mais do que o sistema convencional. A gente está ganhando mais do que um ano de geração. É mais de um ano de geração que você está oferecendo para o teu cliente quando você utiliza a solução da SolarEdge. E aí, se a gente colocar valores financeiros nisso, a gente vê o tamanho da diferença que você tem de geração. Então, por exemplo, considerando uma tarifa de 90 centavos o quilowatt-hora, aí, obviamente, cada um tem que utilizar a tarifa da sua região, essa diferença significaria quase que 13 mil reais a mais de geração para o cliente de vocês. Aí, se a gente levar em consideração um aumento tarifário anual, considerar, por exemplo, 5% de aumento tarifário anual, essa diferença ela já iria se tornar quase que 24 mil reais a mais de receita que o cliente de vocês iria ganhar. Então, olha que interessante, pessoal. O cliente de vocês está pagando apenas R$1.000 a mais, mas ele está ganhando 25 mil reais a mais se tudo correr bem. A gente nem está levando em consideração aqui que ao longo desses 25 anos você teve algum problema significativo no módulo que ele teria ficado inoperante por muito tempo no sistema convencional. A gente está partindo do princípio que tudo vai correr bem ao longo desses 25 anos de produção. Então, é uma análise muito interessante que vocês podem fazer com o cliente de vocês. Tá? Uma outra análise, pessoal, que vocês podem fazer, isso confesso que não é muito comum em sistemas residenciais, mas eu vou explicar porque vocês podem utilizar a mesma estratégia para poder falar de um sistema comercial de maior porte, e levar em consideração também os custos de operação e manutenção ao longo do tempo. Então, normalmente a gente estima aí um custo de operação e manutenção de 2% do valor de execução do sistema por ano, então a gente estaria falando aí de quase R$500 para o sistema convencional, multiplica por 25 anos para ter o valor aí ao longo do tempo. E aí, em relação à SolarEdge, vocês lembram que lá nos slides eu tinha falado que a gente conta com pelo menos 20% de redução de custos? Então, você considera isso aqui na tua análise também e projeta para 25 anos também. Olha que interessante. Quando você leva em consideração não só o preço do kit, mas da troca do inversor e todos os demais custos que você teria com operação e manutenção ao longo do tempo, a solução que parecia ser 34% mais cara se tornou quase que 3% mais barata do que a solução convencional. E aí uma última análise que você pode fazer é calcular o que a gente chama de custo nivelado de energia, que basicamente indica para a gente quanto que custa o quilowatt-hora gerado por cada solução. Isso aqui é uma métrica muito comum quando você faz quando se pensa em fazer qualquer tipo de investimento em sistema de geração, seja ele hídrico, eólico, solar, nuclear, sempre se calcula essa métrica aqui para saber efetivamente qual que é a solução mais barata, aquela que vai gerar o quilowatt-hora com menos custos. Então, para isso, você pega todas as suas despesas e divide pela tua geração ao longo do tempo. Só vou multiplicar a geração por 1.000 aqui para a gente ter na base do quilowatt-hora, uma vez que a geração está com megawatt-hora ali em cima. Então, o quilowatt-hora gerado pela SolarEdge teria um custo aí de 15,49 centavos, enquanto a solução convencional quase que 17, 16,84 centavos. Então, a solução não só é 3% mais barata do que a solução convencional, como cada quilowatt-hora gerado por ela é quase que 8% mais barato do que a solução convencional. Então, pessoal, isso aqui é uma análise muito interessante para se fazer quando você está apresentando o sistema para os clientes de vocês, que já tem um perfil mais de investidor. No residencial nem sempre a gente pode levar essa discussão tão ao longe assim, mas essa aqui é extremamente necessária de se fazer. Tá?
Então é isso, pessoal. Isso era o que eu tinha para mostrar para vocês, né? Quando vocês oferecem SolarEdge para os clientes de vocês, é isso aqui que vocês estão oferecendo. É uma solução com muito mais informação. O cliente vai efetivamente saber como cada componente do sistema dele performa, vai poder exigir garantia quando necessário. É uma solução com muito mais segurança, com mais geração e, mais importante do que isso, é uma solução que protege o investimento do cliente, né? Deixando ele perder muito menos geração caso ele tenha algum problema, e com garantias extremamente longas. Tá? Então é isso aqui que a gente oferece quando a gente está oferecendo SolarEdge. É isso aqui que a gente leva para o cliente final. Então é isso, pessoal. Obrigado pela disponibilidade de vocês. Obrigado, James, pelo convite. Fico à disposição aí para poder responder as dúvidas de vocês. Ok, gente, muito obrigado. Algumas perguntinhas aqui que restaram, mais sobre compartilhamento da apresentação, a planilha. Você vai disponibilizar essa apresentação para o pessoal que participou? Vou sim, James. Eu vou encaminhar para a equipe de marketing de vocês. Aí imagino que eles vão enviar para todos os participantes aí sim. Ok, perfeito. Bom, gente, muito obrigado. A gente está acabando o tempo aqui, já passou um pouco do tempo, então eu vou só disponibilizar aqui a informação de contato da nossa... Vou tirar aqui do Juliano, voltar para mim. Fica aqui, olha, os detalhes de contato da Gabi, né, do comercial aqui da Cranet, o celular dela e também o número do escritório aí, o e-mail, para entrar em contato com ela. Ela pode ajudar com quaisquer dúvidas comerciais, orçamento, a gente encaminha para o Diego, mas ela controla esse processo aí para quem quiser ter mais informação aí sobre os produtos da SolarEdge e os outros produtos que a gente também tem na Cranet, né? Então, novamente, gente, muito obrigado pela participação e em breve a gente vai ter outra webinar e sempre a SolarEdge participa com a gente nesses webinars. Então, se tiver alguma questão específica de informação que vocês querem que a SolarEdge foque, a gente pode organizar isso com eles também. Okay? Muito obrigado, gente. Até mais. Bacana. Obrigado, James. Um abraço para todo mundo aí. Bom trabalho. Obrigado. Até logo.